Boa noite a todos. Hoje, 4 de fevereiro de 2020, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médiuns. Nós estamos estudando a primeira parte, capítulo 4, intitulado Sistemas. Temos iniciada no sistema da alma material, que é o item 50. Estamos em meado do comentário do 50. Parágrafo: não obstante, sentimos-nos na obrigação de dizer, o sistema da alma material, havia um sistema que dizia que a alma seria o perispírito, que o perispírito seria a alma. E Kardec está aqui refutando, comprovando por A mais B, que perispírito é uma coisa e alma é outra coisa. Então vamos fazer a nossa prece de abertura. Divino amigo Jesus, amor de nossa vida, queridos amigos espirituais aqui presentes, mais uma vez esse grupo se reúne em busca da água viva, em busca do esclarecimento de mediunidade, hoje, à luz da doutrina espírita. Nós unimos o nosso pensamento, amado Mestre, para lhe pedir a proteção necessária, para lhe solicitar a inspiração de que tanto necessitamos através dos espíritos amigos. E um pedido a mais, que nos ajude na compreensão do texto. Te agradecemos pela vida, te agradecemos pela lucidez mental, te agradecemos pela saúde física e reconhecemos que a saúde física e a saúde mental são verdadeiros recursos que o Senhor nos proporciona. São os talentos ao qual teremos que prestar conta do que fizemos com eles. Muito obrigada, divino amigo, e é em teu nome que todos nós aqui nos encontramos. Então vamos lá? Não obstante, então ainda no sistema da alma material, porque nós já sabemos que o perispírito, ele é feito do fluido do universo, fluido cósmico. Mas a alma, nós não sabemos do que é feito. Tá? A única coisa que nós podemos afirmar é que ela não é feita de fluido. Ela é alguma coisa. Ela é feita de alguma coisa, mas só Deus o sabe. Mas não é matéria. Porque fluido é matéria. Presta bem atenção nesse estudo, que a gente vai ter um pouco de noção da responsabilidade do nosso pensamento e da nossa atitude psíquica. Ele diz assim, olha: não obstante, sentimos-nos na obrigação de dizer algumas palavras acerca dos fundamentos em que repousa a opinião dos que consideram a alma e o perispírito como coisas distintas. Ela se baseia no ensino dos espíritos, a partir desse momento já mostrando que há uma distinção entre o corpo perispiritual e entre a própria alma. Ela se baseia no ensino dos espíritos, que nunca divergem a esse respeito. Referimos-nos aos espíritos esclarecidos, porquanto, entre os espíritos em geral, há uma multidão que não sabe mais e até sabe menos do que os homens, ao passo que a teoria contrária é de concepção humana, que nós sempre vamos bater dessa tecla. Nós achamos que o fato de um espírito estar nos falando, nós já fazemos uma redundância e acredita que tudo que espírito fala é verdade.
Então, obviamente, nós já temos a informação que vai depender da conduta, da condição e da classe desse espírito. Se eu ver um evangelizando do EOS, divulgando mentira, porque o espírito falou, eu vou puxar na orelha, porque é um absurdo. É o que nós mais falamos diariamente. Um fato de um espírito ter te dito isso não quer dizer que está certo, não quer dizer que está errado, quer dizer que tem que ser avaliado. Para de endeusar espíritos. Continua. Não inventamos, diz Kardec, nem imaginamos o perispírito para explicar os fenômenos. Sua existência nos foi revelada pelos espíritos e a experiência nola confirma. Isso está em O Livro dos Espíritos, questão 93. Apoia-se também no estudo das sensações dos espíritos, que vai estar no Livro dos Espíritos, questão 257, e sobretudo no fenômeno das aparições tangíveis que, segundo outra opinião, implicaria a solidificação e a desagregação das partes construtivas da alma e, por conseguinte, a sua desorganização. Então, a alma é algo distinto e perispírito é algo também distinto. Alma é uma coisa, perispírito é outra. Ele vai aprofundar aqui um pouquinho mais. Continua ele assim, ó. Além disso, seria preciso admitir-se que esta matéria, que pode ser percebida pelos nossos sentidos, fosse o próprio princípio inteligente, o que não nos parece mais racional do que confundir o corpo com a alma, ou a roupa com o corpo. O princípio inteligente é quem? É o espírito. Então, não posso dizer que o perispírito é o espírito. Quanto à natureza íntima da alma, fica aqui a dica, tá? Nada sabemos. Quem está respondendo é Kardec, aqui já é Lamennais. Então, se vem a teoria aí que a alma é feito disso, que veio não sei da onde, que misturou com não sei o quê, balela. Então, nós sabemos qual a natureza íntima do perispírito, que é o fluido cósmico. Da alma, nós não sabemos. Quando se diz que a alma é imaterial, deve-se entendê-lo em sentido relativo, não em sentido absoluto. Por quê? Visto que a imaterialidade absoluta seria o nada. É alguma coisa. Se eu for dizer que ela não deriva nada de matéria, seria a imaterialidade, então ela logo não existiria. Então ela é alguma coisa, de que nós não sabemos. A única informação que nós temos é que ela não é tirada do fluido cósmico universal, mas ela é alguma coisa. Nós estamos filosofando mesmo, porque não é algo palpável. Deve-se entendê-lo em sentido relativo, não em sentido absoluto, visto que a imaterialidade absoluta seria o nada. Ora, a alma, o espírito é alguma coisa. Isto equivale a dizer que sua essência é de tal modo superior que não apresenta qualquer comparação com o que chamamos matéria, de forma que, para nós, a alma é imaterial. Isso está contido no Livro dos Espíritos, questão 23 e 82. Entenderam? Dizer que é imaterial totalmente, mas assim, é imaterial. Para o espírito é, porque não tem absolutamente nada que se compare com o que conhecemos. O espírito é o ser pensante, a desenvolver a inteligência, dotado de inteligência, tendo a sua perfectibilidade, podendo desenvolver a sua perfeição. A lei divina está gravada onde? Na consciência. Então, tu vê que a consciência é algo que faz parte do espírito. Ele não é algo desassociado. Ele é algo íncito, ele está.
Então, quando eu digo assim, meu espírito, é um absurdo, é eu espírito. Eu sou um espírito que estou num corpo físico, mas meu espírito é como se a roupa estivesse dizendo meu corpo. Então a gente tem que adquirir para que a gente possa se identificar como espírito e não como corpo. O corpo é um processo, é um estágio. Então o que acontece? Eu sou um espírito, que eu tenho um corpo que eu vou chamar de envoltório ou perispírito, que ele é semimaterial. Ele é semimaterial. É ele que faz essa interação, essa ligação, essa comunicação com a matéria grosseira. O espírito, essa essência, ele não tem como atuar direto na matéria. Ele precisa de um intermediário, que é quem? O perispírito, ele não pensa. Ele não tem o atributo do pensamento. O atributo do pensamento é o espírito. Mas o corpo perispiritual, ele tem um arquivo, ele guarda tudo que já vivemos. Inclusive, ele não só guarda, como ele registra. Uma deformidade no corpo físico, isso fica registrado no corpo perispiritual. Qual a forma desse perispírito se reequilibrar novamente? Uma nova encarnação. Uma nova encarnação, que ele vai tirar aquelas impressões e vai jogar para um novo corpo físico. Só uma encarnação resolve? Não, às vezes é necessário 2, 3 ou 4, dependendo da situação. Ficou claro, gente, isso? Então, o ser pensante sou eu, espírito, que tem um envoltório perispiritual. Conceição, o envoltório perispiritual é igual para todo mundo? Não. Porque o envoltório perispiritual, ele é retirado do fluido do ambiente ao qual eu estou encarnada. Esse modelador, esse corpo perispiritual, esse fluido, ele está de comum acordo com o meu nível moral. Então, quanto mais moralizado, quanto mais espiritualizado, menos denso é o perispírito. Logo, eu sou humano, mas menos animalizado. Quanto mais grosseiro o espírito, quanto mais materializado, mais grosseiro o corpo perispiritual. Logo, ele utiliza do fluido grosseiro do planeta Terra. É um fenômeno de atração mesmo. Logo, eu estou ainda muito animalizado. Um sentimento ainda bestial, tal qual um animal irracional. Come, bebe, dorme, procria. E se mexer no que é dele, ele morde. Então, o espírito é o ser pensante. Imagina que o nosso Senhor Jesus teve que se revestir de um corpo físico. E logo ele tinha que se revestir da matéria do meio. Diz o livro A Gênese de Allan Kardec, foi utilizado o que tinha de melhor a nível de fluido para constituir o corpo perispiritual dele, para poder encarnar aqui. Porque ele tinha que ter a forma humana. Conceição, o espírito evoluído, ele tem forma? Não mais. Não essa forma. Porque o corpo perispiritual vai ficando cada vez mais etéreo. Ao ponto de se confundir com o espírito. E diz o livro dos Espíritos que o espírito é como se fosse uma chama. Ou seja, gente, a gente ainda está se debatendo na treva da ignorância. E tem um mundo para a gente percorrer, a gente está dando uma de lesa ainda aqui, brigando por coisa nenhuma com nada dentro. Entendeu? O nosso percurso ainda é enorme, ainda nem começou a ficar bom. O percurso do processo da evolução, ele só começa a ficar interessante quando a gente chega a espírito superior, para lá. Porque aí você já despertou da leseira baré, você já entendeu que terra é transitório, que corpo é transitório. Você já começa a perceber que bens são transitórios. Você já começa a perceber a lucidez, os teus valores se modificam, porque o nosso valor aqui são coisas terrenas. A gente só pensa no horizontal, casar, ter filho, ter dinheiro, ter um carro, ter casa, essas coisas mesquinhas ainda miudinha. A gente idealiza isso ainda, né? Mas à medida que o espírito vai evoluindo, ele já não é mais esse o ideal de vida dele. Isso é uma circunstância, mas não é essencial. O essencial da vida dele é o processo de evolução dele. Então os valores se modificam totalmente. Não fica mais brigando por gato pingado, não. Nem briga mais. Porque tudo que a gente briga não são por coisas morais, são por coisas materiais. Presta atenção.
51. Eis a resposta de um espírito a respeito deste assunto. Aí vem agora Lamennais retratando o assunto, perispírito e alma. Os que uns chamam perispírito, outros chamam envoltório material fluídico, mas é a mesma coisa. Para me fazer compreendido de maneira mais lógica, eu diria que esse fluido é a perfectibilidade. O que é perfectibilidade? É aquilo que pode ser o quê? Aperfeiçoado. Então, eu não posso dizer que a alma é perfeita, mas que a alma ela é perfectível. Por quê? Porque ela pode ser o quê? Aperfeiçoada, porque perfeito só Deus. Então, vamos lá. Esse fluido é a perfectibilidade dos sentidos. Aperfeiçoar o meu sentido. Por exemplo, quando eu estou encarnada, eu estou limitada ao corpo físico e limitada a quanto sentido? 5. Quando eu estou desencarnada, dependendo da minha condição, do meu corpo perispiritual, eu posso ainda estar limitada a 5 sentidos. Porque a matéria perispírito é grosseira. À medida que o espírito vai evoluindo, esse corpo perispiritual vai também aumentando as suas percepções e o seu sentido. Por exemplo, dependendo do grau de evolução do espírito, ele pode ver bem longe. Bem longe mesmo. Ele pode ouvir bem longe. E pode transmitir todo o seu pensamento, ele estando bem longe. Então, em sentido dele, o que aconteceu? Aperfeiçoou. Por isso que ele diz que, ele fala assim, para me fazer compreendido de maneira mais lógica, eu diria que esse fluido, o perispírito, é a perfectibilidade dos sentidos. Você imagina Jesus na cruz, já nos momentos finais, ele viu Judas cometer o suicídio. E já enviou o anjo da consolação para ajudá-lo. O anjo da caridade. Dá para ti? O senador Públio pensou em ir visitar e foi. Visitar não, procurar Jesus porque a filha tinha pedido, a Flavinha. E Jesus foi ao encontro dele e falou com ele pelo pensamento. E ele entendia o senador em latim. Então, à medida que o espírito ele vai evoluindo, que o seu corpo perispiritual vai evoluindo, vai havendo essa perfectibilidade dos sentidos. Então, a pessoa não fica limitada. Tem gente que é tão tapada, mas tão tapada dos sentidos, que consegue olhar e não ver. Não consegue se aperceber do outro que está ao seu lado. Mesmo tendo olhos de ver e ouvidos para escutar. Às vezes você está conversando com a pessoa não está te ouvindo. Não está te ouvindo. Está escutando, mas não está ouvindo. Aí a pessoa responde outra coisa que não tem nada a ver com o que você falou. De tão que a gente está ficando. Então, são os sentidos aí tapados, obnubilados mesmo, tapados. E à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai desenvolvendo todos os seus sentidos. Então, sabe ouvir, sabe olhar. A gente vai observar sempre na fala de Humberto de Campos o olhar de Jesus. Então, ele se comunicava só com o olhar. Você já prestou atenção no seu olhar? Você já prestou atenção quando você está falando, se o teu olho fica assim, ó? Tem gente que está falando, o olho fica assim, ó, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Cuidado. Isso mostra o desassossego da alma, porque realmente os olhos expressam a condição da alma. Então, é esse desenvolvimento do sentido. Continua, então, o nosso querido Lamennais. Do sentido, a extensão da vista e até das ideias. Fala aqui dos espíritos elevados, pois os espíritos inferiores ainda se acham completamente impregnados dos fluidos terrestres. Logo, esse corpo perispiritual é o quê? Matéria. Tão grosseira quanto o corpo físico. Vai ter vontade todas as necessidades fisiológicas. Todas.
mesmo estando desencarnado. Fome, sede, tudo, vontade de fazer número 1, vontade de fazer número 2, tudo, todas as necessidades fisiológicas. É um vexame, tu está no mundo espiritual, sem um organismo grosseiro e ainda tendo que ir para o banheiro, fazer número 1, número 2, tendo que comer carne, tendo que fazer sexo, pelo amor de Deus. E tem espíritos nessa condição, gente. Sexo é para procriar menino. Esse é o propósito. E tu vai no mundo espiritual, tu vai procriar o quê? Para você ver o vício do organismo e a grosseria do corpo perispiritual. Então, olha só, impregnado dos fluidos terrestres, aí ele vem, logo são matéria. Daí, partindo desse princípio, os sofrimentos da fome. Pensa espírito morrendo de fome, nos umbrais da vida ou nos vales. Fome, sente dor, fome mesmo. Sente frio, sente calor e por aí se vai. Então, se você vê um espírito, estou com frio, estou com calor, estou com fome, isso já mostra a condição dessa alma. A densidade desse corpo perispiritual. Aí a gente vai perguntar, aonde que eu vou evoluir isso? É aqui. Não pensa, o espírito ele desencarna, ele chega no mundo espiritual, não, eu já conheço tudo isso. Vai deixar que eu já conheço tudo. Isso aqui é só eu pensar que tudo mudar. Se o espírita vai para o mundo espiritual com essa concepção, ele não entendeu nada de doutrina espírita. Nada. Porque não é uma questão de pensar, é uma questão de sentir. E eu só consigo sentir o que eu estudo quando eu vivo. A única forma de sentir evangelho é viver evangelho. Fora isso, é só intelectualidade. Então, isso não vai fazer diferença nenhuma. O evangelho só faz diferença em nossa vida quando nós começarmos a sentir. E o que é sentir o evangelho, tia? Viver. E o que é viver o evangelho, tia? Praticar. Continua aí. Sofrimentos que os espíritos superiores não podem experimentar. Frio, fome, calor, sede. Não tem como, eles não podem mais. Visto que os fluidos terrenos estão depurados, olha aqui, olha, em torno do pensamento. Então é como se fosse assim, aonde ele está, ele pode encarnar no planeta Terra, um espírito superior. Mas o fluido que vai estar impregnado dele é o que tem de melhor. Porque ele atrai. Nós, que tipo de fluido nós atraímos e manipulamos para nós? O que está em torno de nós? Por isso que ele diz assim, ó, os fluidos terrenos estão depurados em torno do pensamento deles, dos espíritos superiores. Isto é, da alma. Porque o pensamento é um atributo da alma. Então é como se fosse assim, o ambiente que eu estou está impregnado do meu pensamento. No processo de uma casa assombrada, a gente vai encontrar no livro dos espíritos, às vezes é o espírito que ainda continua naquela situação e ele está preso naquela situação, entendeu? Isso pode sim acontecer. Alguns outros casos é porque nós vamos falar, o pensamento ele é matéria. Então, eu sempre falo isso, se de repente você me convidar para ir visitar uma senzala, ali está impregnado, tem histórias, aquilo ali está impregnado de muita vibração. Então, eu posso, dependendo da minha condição de médium, eu posso ver quadros que já foram vividos naquele espaço. E eu posso só imaginar e viajar na maionese também, porque a cabecinha da gente é meio perturbadinha. A gente fica imaginando, visualizando, e por aí se vai. Você se autossugestiona. Mas há casos que é uma autossugestão e há casos que eu posso ver um quadro que já foi vivido ali. Eu gosto muito de entender isso quando eu vou para um local que eu não sei o que era. Que aí eu não me autossugestiono. De repente eu estou num lugar e eu vejo um quadro. Eu disse, nossa, me diz uma coisa, por um acaso aqui nesse lugar já teve isso e isso? A pessoa, já. Aí tu diz, opa. Então isso fica firme que aquilo você viu realmente um quadro. Não necessariamente que o espírito ainda esteja ali sendo chicoteado, mas talvez um quadro. Se é um espírito, ele vai se comunicar contigo. Ele vai mostrar ainda a raiva dele. E não só um quadro estático.
Porque está gravado no ambiente, está impregnado. É como se tivesse assim vários DVDs que você acessa e vê. A história do nosso planeta Terra não pensa que está limitado no poderoso Google, na Wikipédia. O planeta, ele tem uma história gravada nele, basta acessar. Imagina você ir para a Alemanha. Os alemães e os judeus, lembra? Os campos de concentrações, aquilo ali está impregnado. Aquilo ali conta, aquele espaço conta uma história. Ainda há pouco nós estávamos falando, eu vou para a Europa, mas eu sinto uma saudade enorme do Brasil. Tem uma vibração aqui, apesar de toda a desgraça que a gente tem no nosso país, mas tem uma vibração aqui que eu chego na Europa e me incomoda. Qualquer país. Eu me sinto um peixe fora d'água. Por quê? Porque a Europa está impregnada de tudo que já viveu. De tudo que já viveu. Quando o nosso Brasil estava sendo descoberto, a Europa estava pegando fogo. Idade Média. Enquanto aqui estava tomando forma no século XVIII, Revolução Francesa, 100 a 200 pessoas por dia sendo guilhotinadas. Então você acha que isso se apagou? Não. Está lá na história do nosso planeta. Está impregnado no ambiente. Aí uma pessoa vai reencarnar num país desse, dependendo da sua condição moral, ela vai atrair o que tem de fluido melhor. Melhor. É como se fosse assim, passa a ser uma luz nas trevas. Quando um espírito se compromete em publicar uma obra psicografada, essa obra já foi preparada no mundo espiritual. Ou você acha que ele diz, vou escrever, começa aí, Chico, vou ditar. A obra está toda escrita no mundo espiritual, resultado de pesquisas. Aí disse, agora é hora de publicar, a obra já está pronta, agora é hora de materializar no mundo espiritual. Então, obviamente, que ele pesquisou. Principalmente Boa Nova. Bora lá mais um tiquinho? Para progredir, a alma necessita sempre de um agente. Sem agente, a alma, nada seria para vós. Ou melhor, não a poderias conceber. Porque a alma é o quê? A alma é o espírito. O espírito é o quê? É uma chama, uma centelha. Que vai do rubi ao opaco. Ou seja, quanto mais evoluído o espírito, maior sua intensidade de luz e brilho. Quanto mais inferior o espírito, mais opaco. O perispírito, para nós outros espíritos errante que está na erraticidade aguardando reencarnar, é o agente por meio do qual nos comunicamos convosco, quer de forma indiretamente, através da intuição, pelo vosso corpo ou pelo vosso perispírito. Porque lembra, o espírito não tem como atuar direto no corpo. Toda a comunicação mediúnica é de perispírito a perispírito. Você vê uma pessoa toda deformada daquele jeito, tu acha que o espírito está dentro? Não dá. 2 corpos não podem habitar o mesmo espaço. Então é um contato do perispírito do médium com o perispírito do espírito comunicante. Quer diretamente pela vossa alma, que aí já é o fenômeno da psicofonia, psicografia, psicovidência, psicoaudiência e por aí se vai. Daí a infinita variedade de médios e de comunicações. Resta agora o ponto de vista científico, ou seja, a essência mesma do perispírito. Isto é outra questão. Compreendei primeiro moralmente. Então, quer dizer assim, no primeiro momento eu quero que tu entenda só uma coisa. À medida que tu evolui moralmente, o teu perispírito vai se tornando menos denso. Até o momento é só o que eu posso te explicar. E até hoje nós não conseguimos entender. Porque se tem uma coisa que a gente não se preocupa é com a nossa evolução moral. Porque todo dia a gente repete as mesmas lezeira-baré. Então, como é que eu quero aprofundar se o básico eu não consegui ainda entender? Se eu conseguir entender que o meu corpo perispiritual ele vai se tornar menos denso à medida que eu vou evoluindo, nossa, se eu já aprendi essa lição, se eu já compreendi essa lição, lógico que eu já faço um movimento para isso. Por isso que ele diz, resta agora o ponto de vista científico, ou seja, a essência mesma do perispírito. Isso é outra questão. Compreendei primeiro moralmente. Só falta uma discussão sobre a natureza dos fluidos, coisa por ora inexplicável.
Não tem como eu entrar em detalhe em perispírito para ti. A ciência não sabe bastante, porém lá chegará. Se quiser marchar com o espiritismo, se quiser. O perispírito, ele pode variar e mudar ao infinito. A alma é o pensamento, não muda de natureza. A alma, ela não muda de natureza, do que foi feito. O perispírito, ele foi feito mas ele pode sempre estar modificando a sua natureza. Porque lembra, o corpo perispiritual, ele é tirado do fluido do ambiente, que pode ser tirado do mais puro quanto mais pesado. Aí vai depender de quem? Do inquilino. Vai depender da alma. Por isso é que o corpo perispiritual, ele tem odor. Ele pode provocar mal-estar em quem se aproxima. Como ele pode provocar um aroma tão agradável. O Chico. Qualquer pessoa que se aproximasse de Francisco Cândido Xavier sentia cheiro de rosas. Não foi... Vai pesquisar no YouTube. Pessoas que se aproximavam dele sentiam uma vontade de chorar incontrolável. A gente viu isso com uma atriz, acho que foi a Glória Menezes, foi fazer uma entrevista e não conseguiu. Ela dizia que era incontrolável. Ela estava em contato com o quê? Com os fluidos daquele homem. Que ela nunca tinha visto ninguém igual aqui na Terra. O pessoal dizia, Chico, está vindo um cheiro de flores. Ele dizia bem assim, não, é de Detefon. Ele brincava, porque é espírito nobre. Espírito nobre. A alma é o pensamento, não muda de natureza. Não avanceis mais quanto a este aspecto. Ou seja, fica só na parte moral. Pois se trata de um ponto que não pode ser explicado ainda, para nós os terrícolas. Supondes que, como vós, eu também não indague? Eu, Lamené, também indago. Vós pesquisais o perispírito, nós, os espíritos, nós outros agora pesquisamos a alma. Esperai, pois. Aguenta teu coração aí, aprende pelo menos a te moralizar, nos moralizar, que aí você já aprendeu muito, né? Gente, estudo do livro dos médiuns é para nós vivermos melhor com o mundo espiritual que está em torno de nós constantemente. Isso não é só para quem vai trabalhar em reuniões mediúnicas, porque a todo momento nós estamos nos acotovelando com o espírito. Isso é para a gente aprender a vigiar, a identificar, para a gente não ser marionete. Assim, espíritos que consideramos, isso aqui já é Kardec, espíritos que consideramos adiantados ainda não conseguiram sondar a natureza da alma. Como poderíamos fazê-lo? Se os espíritos adiantados não fizeram isso, como que nós queremos fazer? E, portanto, perder tempo, querer perscrutar o princípio das coisas, que, como foi dito em O Livro dos Espíritos, na questão 17 e na questão 49, está nos segredos de Deus. Pretender investigar, com o auxílio do Espiritismo, o que ainda não é da alçada da humanidade, é desviá-lo, o Espiritismo, do verdadeiro objetivo. É fazer como a criança que quisesse saber tanto quanto o velho. O essencial é que o homem aplique o Espiritismo em aperfeiçoar-se moralmente. Tudo mais não passa de curiosidade estéril e muitas vezes orgulhosa, cuja satisfação não faria avançar um passo. O único meio de nos adiantarmos consiste em nos tornarmos melhores. Então, não é o saber qual é a essência da alma, a essência do perispírito. O que me torna melhor é a minha conduta moral. Os espíritos que editaram o livro que lhes traz o nome demonstraram a sua sabedoria, mantendo-se no tocante ao princípio das coisas, dentro dos limites que Deus não nos permite ultrapassar, deixando aos espíritos sistemáticos e presunçosos a responsabilidade das teorias prematuras e errôneas. O presunçoso, ele tem resposta para tudo. Mais sedutoras do que sólidas, e que um dia vão cair em face da razão, como tantas outras surgidas dos cérebros humanos.
Eles, os espíritos, só disseram justamente o que era preciso para que o homem compreendesse o futuro que o aguarda. E dessa maneira, encorajá-lo à prática do bem. E sempre, à medida que nós vamos estudando, que é muita coisa, a gente vai compreendendo que o nosso Senhor Jesus veio nos ensinar é o ABCD. O ABCD. Lembra que o processo de evolução, ele começa a ficar agradável, começa a tomar um rumo quando nós chegamos ao espírito superior, que aí nós já vamos começar a avançar para o espírito puro. E quando chega ao espírito puro, aí é que começa melhor, porque você vai para o espírito crístico. Imagina nós nos encontrarmos numa galáxia. Olá, Conceição, olá, onde tu estás? Ah, eu estou coordenando o planeta Y. Ah, que legal, e você? E o X? Como é que é o povo lá? Não é bem diferente não, olha, eu vou te contar. Como eu fui terrícola, estou sentindo do mesmo veneno. O que é conduzir povo tantã, né? Povo rebelde. Então aí é que começa a ficar gostoso. Por quê? Porque o processo de evolução é infinito. Beijo no coração, até o nosso próximo encontro e agradecemos ao nosso Senhor Jesus.